Bom, tem um cara que eu respeito da política e respeito mesmo, ele sabe, não é de hoje. O Ciro Gomes nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, tem 60 anos, viveu até os 5 anos na região do Vale da Paraíba. Pô, não sabia que o Ciro é de Pindamonhangaba. Deu uma terra do Alckmin, não é? De Pinda. Não sabia, o Ciro tem um sotaque nordestino pra caramba. Mudando-se então para o estado de origem da família, o Ceará. Formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, entrou na política em 82, já foi deputado federal, ministro da Integração Nacional, ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, deputado estadual e um montão de outras coisas. E o Ciro tem uma coisa, não tem rabo. O Ciro é um cara limpo. Eu não ouço falar que o Ciro roubou, que o Ciro meteu a mão e tal. Isso aí já é uma grande coisa. Mas Ciro, é um prazer falar com você. Eu não sei se você concorda comigo com esse negócio. Por exemplo, o Aécio estava para ser preso. Estava quase na cadeia. A irmã estava presa, o assessor estava preso, até o cachorro estava preso. Aí veio o ministro Marco Aurélio, ele ia para a cadeia. Aí veio o ministro Marco Aurélio e falou assim, olha, o mandato deve ser respeitado. Então ele tem que não só não prender o cabra, como devolver o cabra ao Senado. Você entendeu? Não só não prendeu o Aécio, como devolveu o Aécio ao Senado. O ministro falou, eu acho que o mandato deve ser respeitado. Deve sim, senhor ministro, principalmente para quem tem o mandato outorgado pelo povo, esse cara que deve respeitar o mandato. E havia um monte de evidências que vão ficando pelo meio do caminho contra o Aécio Neves. O cara escapa de uma prisão e volta direto para o Senado. Tem coisas do Brasil que até Deus duvida. Ciro, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena, um prazer muito grande. Me permita abraçando você, abraçar toda a gente querida de São Paulo e onde chega o seu programa pela Bandeirantes. O Ciro, você foi citado numa entrevista do Lula aqui, dizendo que ele realmente ele vai resistir, ele não vai fugir do país e daí por diante. Não é? Ele disse o seguinte, eu não ando vendo que o Ciro está falando porque ele anda falando demais. O Ciro ou vai para a direita ou não pode brigar com o PT. Eu fico fascinado de ver como uma pessoa inteligente como o Ciro fala tão mal do PT. Não consigo entender. E qual é a sua opinião sobre as declarações do... Bom, essa é a pergunta que me mandaram. Essa aqui é a entrevista da Mônica Bergamo, Garrafa? Essa daí é a entrevista da Mônica Bergamo? Ou é outra entrevista? Não, a entrevista que foi dada à Mônica Bergamo, excelente jornalista do grande jornal A Folha de São Paulo. O presidente Lula falou para a Mônica Bergamo e foi uma entrevista longa que eu não li ainda, por isso que eu estou lendo a pauta aqui. Não gosto de ficar seguindo muito a pauta, mas eu estou lendo porque eu não vi a entrevista do Lula. O que você tem a dizer para o Lula, o Ciro? Eu tenho que ter muita paciência, porque não é nada fácil para um homem que tem a trajetória do Lula, está hoje carregando uma condenação de 12 anos e um mês de cadeia, já em segunda instância, com mais não sei quantos processos, com a sua honradez completamente posta em suspeição, e não é fácil para ninguém, e eu tenho um coração antes de ser uma pessoa da luta, que eu sou muito também. Então eu prefiro não comentar, mas o que é importante e grave aí é que o Lula parece não estar percebendo corretamente o que está acontecendo no país. A conclusão do raciocínio dele é de que ou a gente é subordinado ao PT ou é subordinado ao PSDB. Ou seja, velha história de repartir o Brasil entre coxinhas e mortadelas, caracterizar esse enfrentamento por miudices, ódios, paixões, enquanto o país está sofrendo todo tipo de grave constrangimento no emprego, no salário, na violência, na deseducação, na saúde pública, que é o que de fato nós deveríamos estar debatendo. O Lula diz que não vai fugir e nem se matar. Eu espero que ele não faça nenhuma coisa nem outra mesmo, porque não é o caso, né? As pessoas têm que enfrentar a vida como ela é. Mas ele continua insistindo mais ou menos isso que o senhor falou. Pela direita, ninguém será presidente sem apoio dos tucanos. Pela esquerda, ninguém será presidente sem o apoio do PT. Bom, eu vou perguntar para o senhor, mas eu não concordo muito com ele não, porque o PT está tão desgastado quanto ele. E, aliás, os dois se confundem. Eu acho que o Lula está até melhor um pouco do que o PT. O PT, e isso não é falar mal, eles se sentem melindrados, porque eu costumo ser franco, eu cultivo a obrigação de falar o que eu penso, de repartir as minhas convicções com as pessoas que me perguntam, como repórteres e jornalistas como você. Então, repare, vamos olhar o último dado, a eleição municipal que aconteceu nos principais municípios do país, o PT foi varrido.
Em São Paulo tinha um prefeito bastante respeitável, ficou fora do segundo turno, não chegou nem a 15% dos votos. Perdeu as eleições no Brasil inteiro, foi ganhar no Rio Branco, no Acre. Todas as grandes cidades também do interior, Campinas, em São Paulo, Ribeirão Preto, perdeu e foi uma repulsa generalizada, até, vamos dizer, imerecida, porque ninguém é de todo mal, nem o justo deve pagar pelo pecador. Mas o presidente Lula não está percebendo isso. E ele, que tem uma popularidade ainda, saiu do governo com 83% e frequenta hoje a preferência de 35%. Tudo bem, se ele acha que é assim, mas o Brasil não é isso. Nós precisamos construir um projeto que saia desse extremismo de esquerda e direita e caminhe para isso com uma grande aliança de centro-esquerda para que a gente possa proteger os interesses dos pobres em associação com o mundo que produz e trabalha no Brasil. Hoje o cenário, Ciro, você que é um estudioso de política acima de tudo e que na prática, obviamente, aprendeu muito, aliás, eu prefiro a prática do que teoria. Hoje a situação do país estaria voltada mais à direita, com atitudes de exceção, como, por exemplo, botar exército na rua para garantir segurança pública, com o exército fazendo poder de polícia. Hoje, pelo quadro que nós temos, principalmente pela falta de segurança, além de emprego, coisas que a questão social parece que fica num segundo plano, e uma coisa depende da outra. Eu estou há tanto tempo apresentando o programa de polícia, mas tenho noção e certeza absoluta que esse caldo de cultura criado aí da violência, ele vem do problema social. Nós temos aqui uma diferença abissal de renda no país, pouca gente com muita grana, a maioria sem nada. Mas hoje, pelo quadro da insegurança, pelo quadro da falta de empregos, que passa a ficar no segundo plano, infelizmente, porque o cara tem medo de sair na rua e levar um tiro na cara, a situação estaria mais voltada à direita e, claro, pelo desgaste, principalmente do PT, que comandou a esquerda com o Lula como presidente, depois a Dilma na sequência, não é? A esquerda estaria desgastada e o quadro seria mais favorável à direita, Ciro? Veja, em determinados assuntos, a falha ou o fracasso ou a falta de intensidade no olhar do problema da população fez com que o assunto que é de todo o espectro político e ideológico virasse um tema da direita, o que é um erro. Eu fui governador do Ceará, nunca fui da direita, e no meu governo eu tinha uma mão muito dura para o banditismo, para a violência, enfim, nós nunca alisamos bandido. E isso é um pedido de direita, de esquerda, não interessa. O direito à paz, o direito de ir e vir, a incolumidade pessoal, patrimonial, isso é uma obrigação que o Estado deve prover para o conjunto da sociedade e das famílias. Não aconteceu isso, nasceram fenômenos novíssimos, muito complexos, como os bilhões de reais que circulam no narcotráfico e essas facções criminosas extremamente audaciosas, que estão já se organizando para lavar dinheiro em postos de gasolina, em vans, até se intrometendo em igrejas para mexer com dinheiro em espécie, e não inovou-se nada no Brasil, nem sob o ponto de vista das leis, das normas, e nem se inovou no orçamento e na forma com que institucionalmente o governo trata o assunto. De maneira que a população tem toda a razão de pedir, né, uma novidade. Evidentemente, os espertalhões oferecem novidades que são muito fáceis de serem entendidas, mas que não são planejadas, não guardam coerência com nada científico, com os precedentes de sucesso internacional do enfrentamento desse mesmo tipo de fenômeno. E o mais grosseiro equívoco é imaginar que as Forças Armadas vão ser capazes de cortar a cabeça do narcotráfico, das facções criminosas cercando favela. Isso jamais vai acontecer, porque jamais aconteceu no mundo. Mas é claro que polícia tem que fazer papel de polícia, é claro. Isso. Mas no caso de você ter uma polícia deteriorada, quando o Torquato falou que a Polícia do Rio estava corrompida, que a cadeia de comando estava corrompida, quase que mataram o Torquato. E, de repente, aconteceu uma intervenção militar no Rio de Janeiro, muito por causa dessas afirmações de algumas condições que se chegou a analisar. Eu levei um susto quando eu estava entrevistando o Temer semana passada, o presidente Temer, lá no Palácio da Alvorada, em Brasília. Eu nem perguntei, ele acabou falando, porque nós pensamos em tirar o pezão. Quase tiraram o governador do estado. A intervenção seria geral e restrita.
Mas no caso de você assumir a presidência da República Federativa do Brasil, o fato de você ter uma polícia que não estivesse funcionando como não estava lá no Rio de Janeiro e que com probabilidade de corrupção e tal, o fato de você ser um cara de formação de esquerda, você chegaria a tomar essa atitude de colocar o Exército para combater o crime ou não? Não. O Exército pode, as Forças Armadas podem, está escrito na Constituição brasileira, apoiarem o esforço de restauração da lei e da ordem. Agora, vamos entender juntos. Você que é um expert, mas estamos falando para o seu ouvinte que está aí curioso e querendo saber realmente o que é que pode ser feito no Brasil. Nós precisamos fazer criar um sistema nacional de segurança envolvendo desde uma regulamentação diferente das guardas municipais, que passariam a integrar também um sistema de inteligência, de informação, até uma cabeça e em discussão inovações, são muito polêmicas. Por exemplo, só o Brasil tem 2 polícias. Uma polícia enfrenta o teatro do crime, que é a polícia militar, mas não tem nenhum poder de investigação. E aí a gente inventa uns trambiques que o policial militar vai, prende o bandido e leva para uma audiência de custódia. Chega lá, ele não é formado para investigação, ele não é treinado para formação de culpa, como as leis complicadas do país exigem. Um defeitozinho informal, o juiz bota o bandido na cadeia, bota o bandido na rua e o policial fica absolutamente angustiado. Em paralelo a isso, o mundo inteiro está experimentando o suborno. Não é só de policiais, é de políticos, é de juízes, é de promotores, é de ministros. E isso a gente tem que ter clareza que não se enfrenta com aparato, isso se enfrenta com inteligência, com informação, e esse será o meu grande passo adiante no sistema de segurança no Brasil. Eu vou montar um sofisticado sistema de inteligência e contra-inteligência. A Polícia Federal será encarregada e mudaremos a lei para que seja federalizado algum conjunto de crimes. Um deles, evidentemente, será a corrupção de autoridades públicas. É claro que você não combate crime organizado sem inteligência. Você não tem como você combater crime organizado sem inteligência. O crime organizado, você ter uma ideia, chegou a tal ponto no Brasil que o PCC é a maior organização criminosa do mundo hoje, a que mais cresce no mundo. O que para nós é uma vergonha, mas é. Ela que nasceu aqui em São Paulo, domina boa parte do país, hoje é. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, além do que manda para fora. É o primeiro maior consumidor em crack. Como é que você pode ter uma situação segura no país? O que eu estou querendo dizer que o crime no atacado ele arrebenta com o crime no varejo. Nós temos essa situação de insegurança pública do país exatamente porque o crime organizado cresceu muito. Então, o ladrão de galinha que está matando para roubar celular, ele faz parte também dessa cadeia toda, porque ele vai trocar por droga ou coisa parecida. Então você tem que combater, primeiro, lavagem de dinheiro. Esse é o ponto principal, lavagem de dinheiro. E continuam dizendo que não há como controlar as fronteiras brasileiras. Ora, pois, o Brasil não produz porcaria nenhuma de droga. A droga vem dos países limítrofes, né? Vem dos países que fazem fronteira com o Brasil. Armas que entram junto com a droga vêm de fora para cá. Como é que você vai botar a polícia combater? Sabe por quê? Não é que a polícia tenha que ter bazuca. O bandido é que não pode ter fuzil. Isso. Se você não resolver o problema das nossas fronteiras, dizer que tem 17 mil quilômetros que vai daqui ao Japão e que não tem como você resolver, ora pois, eu não sei se o senhor pensa dessa forma, seria muito mais inteligente a gente usar as nossas Forças Armadas, que o então ministro da Defesa e hoje ministro do Ministério de Segurança Pública, não adianta nada criar Ministério de Segurança Pública se você não falar uma coisa que o Ciro colocou aí. Você combate crime com lei em primeiro lugar. Lei pesada quando o crime é pesado, lei e pena. Que não tem nem lei e o bandido não tem nem medo de pena nesse país aqui. É assim que você combate o crime organizado. Lei. Não adianta você botar canhão, tanque de guerra na rua, que você não vai combater. Com polícias que têm que ser, obviamente, reconstituídas, está tudo sucateado, houve muito roubo nesse país, também na segurança pública. Não é só na segurança pública, saúde está caindo aos pedaços, a educação está caindo aos pedaços, a segurança pública também. Então como é que você quer combater crime organizado, que não tem problema de verba, vai lá e pega a grana desse tráfico internacional violento e utiliza isso para comprar armas, não é? Com uma polícia que está sucateada, com gente mal paga, e que fica muito mais propícia ao que o Ciro disse aí, que é suborno. Não adianta, isso é tudo perfumaria, botar exército na rua, fazer Ministério de Segurança, sem esses fatores que eu acabei dizendo aqui, você não vai chegar
a lugar nenhum e o crime vai continuar crescendo e daqui a pouco corre o risco de desmoralizar o uso das Forças Armadas. E por isso que precisa criar uma Guarda Nacional como a dos Estados Unidos. Não adianta a Guarda Nacional com 500 homens estrenados. Você tem que ter uma Força Nacional para não ficar chamando militar toda hora. Toda hora chama o meu irmão, não dá. Então, eu acho que o senhor fez uma análise legal disso tudo, viu, Ciro? Não adianta você ficar jogando para a torcida, porque o país só vai continuar perdendo a guerra contra o crime, porque chamar as Forças Armadas do Rio é um claro, mas um claro sinal de que nós estamos perdendo a guerra para o crime organizado. Essa guerra, da forma tradicional, como está sendo feita, com a mesma legislação, parte dela da década dos anos 50, é de fato completamente irresponsável. O Brasil precisa estar em linha no mundo, inclusive contra paraísos fiscais. O Brasil precisa montar um sistema de inteligência e contra-inteligência, como já lhe disse, para rastrear os caminhos do fuzil AR-15, porque se você não pode estar com um homem a cada 100 metros na fronteira, você hoje tem drone, tem satélite, tem uma série de requisitos tecnológicos que o país também pode acessar se montar uma concepção de polícia moderna, avançada e científica. O sistema de drones que nós temos para a fronteira, isso me disse o juiz Odilon, que é o maior especialista em controle de fronteira, e se não fosse por uma medida aí do Conselho Nacional de Justiça, ele estaria sem segurança, porque ele bateu de frente com o crime organizado e se aposentou, teria perdido a segurança que lhe é devida pelo Estado e teria morrido, porque ele bateu de frente com os principais barões da droga. Tem um sistema de drones aí na fronteira brasileira. Sabe o que aconteceu com o sistema de drones? Está sucateado. Não investiram nada. Não é verdade? As unidades do Exército da Atena, as unidades do Exército brasileiro que foram chamadas para esse desafio no Rio, e vamos torcer que nossos jovens soldados sejam protegidos por Deus, pela comunidade, para que amanhã não sejam vítimas ou da intolerância quando atirarem em alguém e ficar aquela comoção, ou quando receberem um tiro, um jovem tenente. Enfim, eu torço muito que dê certo, eu não sou daqueles que gostam do quanto pior melhor, mas as unidades do Exército Brasileiro e da Marinha na fronteira estão simplesmente trabalhando a meio expediente por falta de verba para o rancho. Só para você ter uma ideia de qual é o nível real, profissional e de seriedade com que se trata a questão da verdadeira enfrentamento da segurança pública brasileira. Não, eu perguntei para o presidente Temer, onde é que vocês vão arrumar dinheiro para criar ministério? Onde é que vocês vão arrumar dinheiro para intervenção no Rio de Janeiro? É imposto? De onde vocês vão tirar dinheiro? Porque do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não adianta mais, que os caras estão sucateados. Isso já foi dito pelos comandantes militares, né? Então é complicado. Agora, sabe o que eu não entendo, passando para o campo político mais uma vez, Ciro? Que de repente eu tinha lido uma notícia que você estava conversando com o Haddad, o senhor citou o Haddad sem dizer o nome agora há pouco, como ex-prefeito de São Paulo, que não conseguiu se reeleger, perdeu para o Dória de lavada no primeiro turno, muito por causa do que aconteceu com o PT, e ele também foi muito ruim como prefeito de São Paulo. Agora, tinha uma conversa sua com o Haddad para unir a esquerda e talvez até, se o PT não tivesse um candidato, o senhor sair apoiado pelo PT numa dobradinha com o Haddad. Aí veio o Lula dar uma entrevista para a brilhante jornalista Mônica Bergamo e desce o cacete em você. Eu não estou entendendo como é que foi essa posição, não entendi. O que mudou no meio do caminho? Não, na verdade não mudou nada, muito pseudo-fato, muito balé para distração dos descuidados. O Haddad me convidou para jantar e eu, evidentemente, fui jantar com ele. E no assunto, ele que me convidou para jantar, era a preocupação que ele e eu temos com o andar da carruagem do Brasil. Eu não penso que a tarefa brasileira seja unir a esquerda. A esquerda, no limite, sempre andou unida, né? No primeiro ou no segundo turno e tal. O Brasil, o problema é que a esquerda se desmoralizou. A esquerda não entendeu as transformações que o país fez, a esquerda replicou uma agenda completamente reativa. A Dilma afundou o Brasil. Não é uma pessoa que tenha cometido crime, é uma pessoa honrada, respeitabilíssima, quero bem a ela, mas fez um governo trágico. E isso acabou produzindo. E a Dilma foi posta aí com o Michel Temer na vice pela popularidade do Lula. E ninguém quer parar um pouquinho para fazer um exame se isso foi ou não foi uma coisa correta. E não foi correta. O país deveria reservar a presidência da República aos seus mais treinados, mais preparados. E o presidente da República não tem que ser de esquerda, o presidente da República tem que unir a nação. Essa é a grande tarefa de um chefe de Estado. Você sabe o que eu estou pensando aqui? É claro que o país pagou muito caro pela experiência com a Dilma Rousseff.
Mas, por outro lado, eu estou analisando aqui, enquanto o senhor falava, que, de repente, até que não foi de todo ruim, porque o rei ficou nu. Porque se a Dilma não faz tanta bobagem como ela fez, um monte de coisa errada que acontecia na política brasileira, inclusive alguns ladrões que já estão na cadeia, a gente não teria descoberto isso. Eu não sei se o senhor concorda comigo. Não, eu estou completamente de acordo. É desagradável constatar isso e eles consideram que isso é um ataque que eu faço ao PT. Eu não tenho intenção de atacar nada, eu tenho intenção de ser fiel, né, aos fatos, à realidade e de me manter onde eu sempre estive, né, fiel ao compromisso popular que me deu sentido à invocação à vida. Eu tenho 38 anos de vida pública, vou ser sempre muito generoso comigo, mas eu tenho um dado prático. 38 anos, nunca respondi a um inquérito, nem sequer para ser absolvido. Isso nada mais é do que a minha obrigação. Mas nesses tempos eu posso dizer isso, nunca respondi a um inquérito, nem sequer para ser absolvido. Não tenho rádio, não tenho televisão, não tenho empresa, não tenho fortuna, sou uma pessoa que vive muito bem, de classe média alta, tenho um apartamento decente, 2 carros, enfim, mas nunca aceitei sequer receber aposentadorias. E eu acho que isso que interessa, é o exemplo e a ideia que você tem que recolher para fazer as coisas direito. No caso do presidente Lula, que é uma figura importante, está em primeiro lugar ainda das pesquisas, tem a história do Lula, está tudo aí. E agora nós estamos em vias aí de um julgamento importante. Pela lei, o presidente Lula já seria considerado inelegível pelo TSE, o TSE deveria cassá-lo pela ficha suja aí. Agora o que se discute é se o Lula vai para a cadeia ou não. Pela lei atual ele teria que ir, ou então teria que soltar todo mundo que em segunda instância foi para a cadeia depois de decisão de 2016 do próprio Tribunal Magno do país. O senhor acha que existe a probabilidade do Lula ser preso e qual a chance dele ser candidato depois desse desgaste todo que aconteceu com ele mesmo? Olha, a lei da ficha limpa foi aprovada no governo do Lula, sancionada por ele. Trata-se de uma dessas tentativas de fazer um puxadinho para resolver problemas reais que a gente não tem tido capacidade política de fazer. O que é que eu estou querendo dizer? A justiça brasileira é muito lenta, anda a passo de carga do manco, especialmente se o réu for rico e contratar um bom advogado, os tempos da justiça brasileira são ridículos. E só no Brasil você tem a possibilidade de 4 graus de jurisdição, ou seja, o juiz singular, o Tribunal Regional, é verdade, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Isso, por média, leva 12, 14, 16 anos para atravessar. Zangados com isso, muita gente boa da igreja, bem-intencionada, do PT, bem-intencionada, inventaram essa história de resolver que a punição para a questão da política já seja no meio dos recursos, ou seja, é o primeiro lugar do mundo onde um réu tem direito a 2 recursos ainda, mas já tem que pagar uma pena irreparável, que é ficar sem os direitos políticos. O Lula que assinou isso. Eu cansei de escrever na época dizendo que nós tínhamos que resolver era a lentidão da justiça, mudar a lei processual, acabar com esse grau de 4 graus de jurisdição, deixar só em 2 como o mundo inteiro faz. Não, a gente evita porque os advogados ganham dinheiro com isso, eu sou advogado, estou falando mal de ninguém. Né? Os juízes gostam do poder de fazer isso, o Ministério Público adora, enfim. Então agora nós temos a seguinte situação, nenhum brasileiro condenado na lei da ficha limpa teve direito a se candidatar nem a vereador, nem a estadual, nem a federal, nem a senador, nem a governador, nem a prefeito no Brasil. Nenhum. Portanto, eu vejo como é mais ou menos inevitável que o tribunal, em linha com 100% dos seus julgados, não permita que o Lula seja candidato. Isso é o dado com que eu trabalho há muito tempo. Já conversei com ele sobre isso, não comemoro isso, não gosto disso. Mas, por exemplo, a tal unidade da esquerda assinaram um manifesto outro dia dizendo que eleição sem Lula é fraude. Eu não assinei. Por quê? Porque existe um país para a gente alimentar, existem milhões de jovens para a gente educar, existem mães de família precisando que mude a saúde pública e o país não pode ficar refém, por melhor que a pessoa seja, de quem quer que seja. Então a eleição tem que ser a grande saída para o Brasil resolver seus problemas. Um deles é ter um grande líder popular como Lula, condenado a 12 anos e 1 mês de cadeia e impedido de participar do processo eleitoral por uma lei que ele próprio fez. Isso o senhor falou muito bem, o senhor colocou muito bem. Só o Brasil que tem 4 instâncias e agora passou para a segunda em 2016. Do país de primeiro mundo, onde se respeita a lei, se respeita mesmo, onde a cana é para quem comete crime, que é um princípio básico do direito, um deles é a aplicação da pena pressupõe a recuperação do réu. Só que no Brasil foi para o espaço, porque quem manda em cadeia
são os bandidos. 80% da população carcerária do Brasil estão armados. Então, daí você percebe. Então, esse princípio básico do direito nós já jogamos na lata do lixo, porque a cadeia no Brasil, ela não recupera ninguém e serve de campo de treinamento para o crime organizado botar seus soldados na rua. Os caras comandam o crime lá de dentro. Então, esse princípio do direito foi jogado no lixo. Agora querem acabar com o segundo princípio básico do direito, que é a aplicação da pena pressupõe a recuperação do réu. Em países de primeiro mundo, o que acontece? O cara vai pra cana em primeira instância. Dependendo da situação, o cara é julgado e sai pra cana. Agora mesmo, o tal de Marinho, que estava lá nos Estados Unidos, ex-presidente da CBF, ex-governador, ex-político, o cara, e com a idade que tem, porque os canalhas também envelhecem, o cara saiu do tribunal e foi direto para uma cana lascada e está tendo que limpar a cela dele. Então, enquanto o Brasil não resolver problema de lei para bandido, para quem em qualquer nível, em qualquer instância, em qualquer situação, não é bandido só de crime organizado, não. Porque, de repente, a gente está falando de uma política que é muito parecido com o crime organizado. E eu não sei qual que é mais letal para o Brasil, o Marcola ou o político ladrão. Eu não sei, sinceramente eu não sei. É pior, você não acha, Ciro? O ladrão é pior porque ele rouba e também serve de mau exemplo. E esse mau exemplo é um câncer que hoje faz com que ninguém acredite mais em ser decente. Eu sei que quando eu lhe falo aqui que estou há 38 anos, eu digo que tenho 38 anos sem inquérito, mas quem está me ouvindo está duvidando, porque tem razão de duvidar. Eu até concordo com isso, que eu cheguei a ser pré-candidato à prefeitura aqui de São Paulo e tal, até com índice bom e tal. E aí o Maluf disse que queria uma convenção comigo. Quero uma convenção porque o Datena não tem experiência que eu tenho. Eu falei, eu não tenho mesmo, a experiência que ele tem, eu não tenho nem quero ter. Estou longe de ter, porque senão eu estava na cadeia. Eu falei assim, olha, eu vou largar esse negócio de política, porque a partir do momento que o Maluf queria uma convenção comigo, eu vou largar disso aí, que eu prefiro fazer uma convenção com o Marcola. Mais ou menos isso aí que você está dizendo, Ciro. É claro. Mas sabe qual é o grande problema do Brasil? É saber o que o próximo presidente da República vai pensar. Porque a gente ouve falar, eu apresento programa policial há 18 anos, e quando eu falava que ia acontecer metade disso que já está acontecendo, quando eu dizia que a política estava se corrompendo, quando eu dizia que ia ter crime organizado, porque não tinha PCC, não tinha nada. Quando eu dizia isso, os caras me chamavam de sensacionalista. Hoje eu seria o cara que menos sensacionalista poderia ser, porque eu falava coisas que hoje nem eu imaginava. E agora que eu estou deixando o programa policial e tal, estou deixando porque também não aguento mais, mas eu fico imaginando como tem gente morta todo dia na rua e crimes horrendos, bárbaros, não é? Porque a ocasião faz o psicopata, o bandido, crimes horríveis, né? Crimes de todo tipo e crime organizado também. Eu fico pensando, esses crimes encobrem uma situação social terrível. Nós temos milhões de desempregados. A população de desempregados do Brasil, ela é proporcional à Bélgica, onde tem Bruxelas, que é a capital da Comunidade Europeia. São 12 milhões de almas sem emprego, 16 milhões vivendo abaixo da linha da miséria. O cara é dono da roupa do corpo e olhe lá, 16 milhões de analfabetos. O Brasil, ele não é só a crise da segurança pública, que quando eu falava, os caras metiam o pau em mim. Agora, essa crise da segurança pública encobre um país muito pior, que poderia ser muito melhor, que ainda é a 8ª economia do mundo. Então, perguntando ao senhor, como candidato a presidente da República, como é que você resolve o problema do Brasil, que não é só o Rio de Janeiro e nem o pau que está acontecendo lá nas comunidades do Rio de Janeiro? É muito maior do que isso, né, Ciro? Sim, Datena. O Brasil precisa recelebrar a ideia de projeto nacional de desenvolvimento. Se você olhar para a gente sair de culpa de A, de B, desde 1980 até hoje, o Brasil está crescendo ridículo, 2% ao ano na média. Aí cai 10%, cresce 3%, e na média dá 2%. A população cresce 1,7% ao ano. Ou seja, nós estamos praticamente parados desde os anos 80, porque se a riqueza cresce 2% e a população cresce quase 2%, a riqueza por cabeça fica difícil de ser distribuída. Então o país tem a primeira grande tarefa, é devolver ao país uma energia para crescer. Isso não é trivial, porque, por exemplo, se o Brasil crescer 2 anos seguidos a 5%, falta energia, por falta absoluta de planejamento, de projeto, de estratégia. Mas nós temos que fazer essa aposta e correr atrás de resolver os problemas derivados disso. Por que 5% é o número mínimo? Porque isso é o suficiente para cobrir 2 milhões de garotos, rapazes e moças que chegam ao mercado de trabalho, que
querendo empreender um trabalho, né, que não estão conseguindo, e os ganhos de produtividade, que é a troca de gente por máquina na agricultura, na indústria. Se você pega, por exemplo, bota uma catraca eletrônica no ônibus, você acaba 50% dos empregos dentro do ônibus, que é o trocador, que é uma profissão que tende a ser extinta, como muitas outras. Daí você tem que entrar numa dinâmica de distribuição de renda. Eu vou dar um número para o seu ouvinte, Datena. Você já falou sobre isso hoje. Hoje, no Brasil, 5 cidadãos, e eu não estou falando mal deles, estou falando mal da política dominante no país. 5 cidadãos têm a fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. Isso não existe nem no fundão da África tribal, existe isso. 5 pessoas têm a fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros mais pobres. E o sistema de impostos do país cobra do pobre e não cobra do rico. Por exemplo, o pobre, quando liga a energia, paga 30% sem saber que está pagando de imposto. Quando faz uma ligação de celular para marcar uma faxineira que vai na casa de alguém, está pagando a coitada 30% de imposto. E o rico, por exemplo, as heranças do Brasil, enquanto os americanos cobram dos ricos 45% na herança, aqui cobra 4%. E aí isso é uma coisa que é politicamente difícil, mas tecnicamente, conceitualmente, se o Brasil conseguisse fazer um novo acordo, nós temos condição de virar o jogo. Ciro, é claro que pesquisa é importante, até para saber que norte você vai tomar, principalmente a qualitativa. Eu nem penso muito, é claro que quando ela é desproporcional em termos de quantidade, você tem que levar em consideração, mas a qualitativa é muito importante. Mas dizem que realmente a eleição começa na hora do debate. Na hora do debate vai ter muito candidato e tal, mas você acredita que o seu conteúdo possa lhe diferenciar dessas pessoas todas que concorrem à presidência e muitas delas desgastadas, Ciro? Eu acho que sim, evidentemente que eu tenho que ter muita humildade, não adianta nada você ser o bambambam, ter estudado e chegar num debate e não se comunicar com simplicidade com o povo, que é o grande juiz disso. Mas eu acredito que a população brasileira, depois do protesto, da zanga justa que tem, não faltam razões para a descrença generalizada do povo na política, o povo vai lembrar que nós temos um país que temos que alimentar, volto a dizer, eu me lembro disso todo dia, 206 milhões de bocas, que temos que fazer uma equação para essa violência impune, mudar as leis, isso só quem faz é a política. E aí o povo acredita que vai se reconciliar e eu espero que Deus me dê a oportunidade de servir a esse grande país. Mas também, se não for vontade do povo, eu me sentirei com o dever cumprido, com a obrigação cumprida e posso cuidar do meu filhinho, do meu neto, já com a sensação de que fiz o que estava ao meu alcance fazer. Como é que é possível? Eu discordei do presidente Temer, quando o presidente Temer, nessa entrevista lá no Palácio da Alvorada, disse assim, porque a imprensa desmoraliza muito a classe política. Eu falei, presidente, o senhor vai me desculpar interrompê-lo, mas quem está se desmoralizando é a própria classe política, que deu motivos para isso. Não é que a imprensa está inventando situações. Aí você fica pensando, como é que você vai recuperar essa classe política? Porque eu só vejo o caminho da política como o caminho democrático para resolver essa situação do país. Eu, como um democrata que sou, não penso em qualquer outra probabilidade que não a política. Agora, como recuperar uma política tão desgastada como essa que está aí, inclusive com gente dentro da política tentando inverter a lei? Você disse, essas leis vieram dentro do governo do Lula. Se não fosse o Lula, essa decisão em segunda instância do TRF4 lá de Porto Alegre, se não fosse o Lula, qualquer outro cara que estivesse no lugar dele estaria preso. Só não foi preso até agora porque estão pensando em rever uma situação que já foi colocada em 2016, que nós precisamos parar com esse negócio de justiça lenta no Brasil. Nós precisamos agilizar a justiça já com o cara sendo preso em segunda instância. Então, como você rever uma situação que, para o político, você deve pensar como países de primeiro mundo, em questão de lei, mas quando atinge ele, político, ele quer mudar a regra do jogo. Eu não entendo como é que isso pode ser feito no país a curto prazo e não pode demorar muito, porque senão a gente não tem salvação, Ciro. Olha, vários países, praticamente todos, tiveram momentos agônicos, momentos de dificuldade, de desmoralização. E o que é que resolveu historicamente? Você tem desde uma experiência, aí eu gosto de citar a história, porque ela ajuda a gente também a não punir tanto o nosso povo, que já sofre mais do que merecia, dentro do ônibus, desempregado, humilhado no posto de saúde. Então, para saber, a Inglaterra viveu um momento de grande podridão na monarquia e chegou lá um puritano chamado Cromwell, foi lá e meio autoritariamente deu uma limpeza geral e tal. A América do Norte foi a guerra civil.
E basicamente as questões eram para abolir a escravidão, e aí o Sul que explorava o mundo escravo, negro e corrompido demais e tal, foi a guerra, armou-se para enfrentar, e morreram milhões de pessoas lá nos Estados Unidos. Então nós no Brasil estamos meio atrasados ainda com a agonia de um país que não tem um exercício de democracia permanente, como a França, que desde 1789, sem nenhuma interrupção, o povo vota, acerta e ganha, erra e perde. E a França fez um vexame também na Segunda Guerra Mundial, se entregou por Hitler sem disparar um tiro, de maneira que todos os povos vivem esses momentos agônicos. Quais são aqueles que venceram? Aqueles que conseguiram produzir de cima para baixo exemplos, porque discurso todo mundo sabe fazer bonito, mas o exemplo, e de baixo para cima perseverança, paciência, persistência no caminho do exercício da cidadania. Lembrando que da Revolução Francesa, que o senhor citou aí, aqueles que cortaram a cabeça, Robespierre, Danton, tiveram a cabeça cortada também. Então, foi um então momento os caras, terrível. Foi um momento lamentável. E a questão da França, aquele governo do Pétain foi simplesmente lamentável, né? Foi uma situação lamentável que a história francesa não merecia. Ciro, foi um prazer conversar contigo. Eu espero que você seja bem sucedido aí com a sua carreira política, porque você é um dos caras respeitáveis que sobraram aí da política nacional. Essa entrevista foi transmitida para o mundo inteiro pelo site UOL, também pelo site da Band e pela Band News TV, a quem eu agradeço a participação. E foi um prazer, foi sempre bom conversar com você, viu, Ciro? Muito obrigado, Datena. Deixa eu dizer aos seus ouvintes aí, para além de lhe agradecer essa oportunidade e a gentileza com que você sempre estimou esse velho lutador, e o Datena agora, falando direto aos seus ouvintes, vai mudar de palanque. Vai ser agora aquilo que ele já se preparou a vida inteira para ser, um comunicador de todos os assuntos, não só do nosso drama da violência. Muita sorte, muito sucesso, enfim, sucesso e muita merda, né? Que é como se deseja aos grandes artistas, não é? Para você nessa nova etapa. Explicar para as pessoas aí que esse negócio de desejar merda ao artista vem do velho Inglaterra, porque quando uma peça ia estrear, se tivesse muita merda na porta do teatro, é porque a peça era de teatro. Era Teatro boa, Globe, isso, do Shakespeare. Exatamente, do Shakespeare. Então, toda a sorte do mundo, sucesso, e eu sou seu admirador também de longa data. É recíproco e muito obrigado pela chamada para o Agora é com o Datena, no programa de domingo. Tchau, Ciro. Obrigado, um abraço. Abraço grande. Agostinho Teixeira, você gostou, Agostinho Teixeira? Gostei muito, Datena, gostei muito. O Ciro é uma figura bem interessante mesmo. Acho que ele é transparente, cara, é honesto, é um cara verdade. Transparente. Agora, existem pessoas que nem aparecem, é por isso que eu gosto da sua inteligência, viu? Que de repente, num debate, o cara pode começar a perceber, falou, opa, ninguém tava falando desse cara aí, não? É verdade. Ainda mais se o Lula começar a levantar a bola para ele metendo o pau nele. É exatamente isso. Quer dizer, o Ciro Gomes, apesar de aparecer nas pesquisas com um percentual muito pequeno, e é o que você falou também, né? Vale mais a pesquisa qualitativa do que a quantitativa. Essa, ainda estamos no princípio, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas o Ciro Gomes, independente de qualquer coisa, ele é uma pessoa que acrescenta no debate. Eu acho que ele tem opiniões fortes para serem contestadas ou para serem aplaudidas, não interessa, ele não foge de pergunta. A discussão sobre a segurança pública, a ponderação que ele faz sobre o uso, na opinião dele, inadequado, exagerado do Exército, é algo para a gente refletir, e vai ser interessante observar o posicionamento dele. Ele chegou a falar algo bem interessante também sobre uma coligação de esquerda e centro para tentar se reposicionar. Foi novidade. É novidade mesmo, interessante isso. Criticou a esquerda, ele se posiciona como um candidato de esquerda, e ele criticou duramente. Cara, mas eu não estou entendendo até agora como é que o Haddad vai conversar com o Ciro, vai jantar com o Ciro. Eu não sei se o resultado da conversa foi esse, o Lula aparece descendo o cacete no Ciro, eu não entendo.